O texto de hoje, Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21. A noite de ceia, na minha juventude, na minha adolescência, era uma noite de exame. A gente tinha que examinar-se a si mesmo para saber se podia tomar a ceia ou não. E era muito comum a gente ouvir frases assim: se você tem alguma coisa com teu irmão, vai lá e reconcilie-se. Mas se o seu irmão não está aqui agora, então você pede perdão a Deus e depois, quando tiver oportunidade, vai lá e se acerta com ele. Mas só participa da ceia se você está em comunhão com Deus, em comunhão com o próximo. E eu me lembro de algumas vezes que a gente percebia que pessoas que não tomavam a ceia. E a gente ficava aí, tá brigado, está encrencado com alguém. O que está rolando aí? E era engraçado, né? A gente tinha, às vezes, os obreiros eram constrangidos. Eu vim de uma igreja pentecostal. Então, os obreiros ficavam lá na frente. Você tinha que tomar a ceia, porque se você não tomasse a ceia, você estava se entregando na frente de todo mundo, né? Então, a gente brincava entre nós, assim, então, se você não vai ter condição de tomar a ceia, fique em casa, é melhor, senão você vai se comprometer. Então tinha esse lance, né, de você ficar examinando a si mesmo. Estou devendo alguma coisa para alguém, estou devendo perdão para alguém. E talvez pensando nisso eu quero trabalhar esse texto exatamente hoje. A relação entre pessoas, o perdão. A pergunta é de Pedro. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Tem gente que já fez a conta aqui, né? Mania de fazer conta. Não é para fazer conta aqui não, isso aqui é uma hipérbole. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que lhe pagar, era uma fortuna. Não tendo com que lhe pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem, devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que lhe pagar, o senhor desse servo ordenou que lhe fossem vendidos ele, a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Ou seja, transformar aquela família em servos, coisificar aquela família para que o seu dinheiro lhe fosse restituído. Então o servo, caindo aos pés dele, ou seja, se ajoelhou diante dele e implorava: tenha paciência comigo, pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Muita gente gostaria de ouvir isso hoje, né? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ou seja, de 10.000 que ele devia, mas ele era credor, ele tinha a receber 100 denários de alguém. Agarrando-se ao que lhe devia, começou a sufocá-lo, pegou pela garganta, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, os dois são servos, o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Então, alguém que teve 10.000 perdoado, não quis perdoar 100. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou.
Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, aí Jesus arremata, assim também o meu Pai, que está nos céus, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Palavra de Jesus. Perdão é uma marca da fé cristã. Perdão para nós não é uma condição que nós podemos escolher. É uma ordem. Perdoar para nós é inequívoco. Quando Jesus diz, se vocês não perdoarem, o meu Pai que está no céu não perdoa vocês. A oração do Pai Nosso, que alguns de nós já sabiam de cor, outros já esqueceram, né? Perdoa-nos, ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A versão católica, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O evangélico faz a tradução do termo grego, as Bíblias protestantes, vamos chamar assim, né? Para dívida. E as Bíblias católicas mantêm ofensa. É uma questão de tradução, séculos de tradição, não se vai mudar uma oração que é rezada, decorada. A palavra dívida parece que é mais adequada exatamente em função desses outros ditos de Jesus. Então, perdoar, para nós, é uma ordem. Nós não temos a escolha de dizer, não vou perdoar. E isso é, às vezes, muito difícil. Até porque Jesus sugere que nós devemos perdoar no íntimo. Também não é da boca para fora. O exercício do perdão, portanto, é algo que nós vamos desenvolver. Alguém que não é genuinamente cristão pode se dar ao luxo da vingança. Mas um genuíno cristão não recorrerá a isso. Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer com clareza, não vos vingueis, não se vingue. Mas se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Se alguém quiser que você ande com ele uma milha, isso eu já expliquei, tem a ver com o direito de um soldado romano pegar a sua carga e chegar para qualquer cidadão e dizer assim, carrega. E o cidadão era obrigado a carregar uma milha, sem escolha. Era um direito do soldado romano colocar a sua carga sobre qualquer pessoa que ela encontrasse. E aí Jesus fala, se ele quiser que você ande com ele uma milha, vá com ele duas. Ou seja, se alguém te obrigar a fazer alguma coisa contra a sua vontade, faça mais do que estão tentando te obrigar. A receita para a vida cotidiana, segundo Jesus, é a prática do perdão, é a prática da não vingança, é a prática da não violência. Eu sei que muita gente não gosta dessas coisas. Nós vivemos hoje numa sociedade particularmente violenta. Nós vivemos em condomínios fechados, nós vivemos em casas cheias de grade, nós temos sistemas de alarme, nós temos uma tropa policial que só faz aumentar. Não é? Agora as guardas civis metropolitanas nas cidades aí por aí, que são chefiadas pelos prefeitos, agora vão ter direito à arma. Os oficiais do Detran agora querem ter direito à arma. Então, cada vez os órgãos públicos estão armando mais os seus funcionários. Nós temos irmãos aqui que trabalham como motoristas de agentes públicos e eles trabalham armados. Então, é uma sociedade violenta. A função do nosso irmão é dirigir um carro, levando uma autoridade. Mas ele tem que andar armado. Por quê? Porque a autoridade pode sofrer algum tipo de ameaça, então ele tem que ser preparado para usar uma arma. Mas ele foi contratado para dirigir carro, mas agora virou segurança. Temos aqui 2 policiais civis, policiais federais diante de mim, 50 quilos, 1,5 metro, e de vez em quando está com uma .40 na cintura. Esses negócios esquisitos que a gente vive hoje. Não. E é bravo ainda, né? Deve ser, né? Um negócio assim. Essa é a nossa vida. Então, a gente que vive numa sociedade violenta,
às vezes pensa que mais violência vai resolver o problema. E quando Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes, tá bom? Eu não sei quantas vezes minha mãe me perdoou pelas minhas travessuras. Eu não fui um menino tão levado, mas minha mãe me perdoou mais que 7 vezes. Minha esposa me perdoou mais que 7 vezes, por algumas coisas que eu não precisava ter falado, ou algumas coisas que eu deveria ter feito e não fiz. Eu e os meus filhos já tivemos mais de 7 experiências de perdão daqui para lá e de lá para cá. Na família a gente perdoa mais que 7 vezes, com certeza. Eu brinquei hoje com a Isadora, né? Os Heitor e Lucas ficam brigando. Eu falei, você teve chance. Devia ter um filho só. Quem tem 2 vai ter briga em casa, não tem jeito. Tem 2 meninos, vão brigar. Né? Se tiver um casal, vai brigar do mesmo jeito. Se for 2 meninas, vão brigar. O único jeito de não ter briga em casa é ter filho único. Aí é só você brigando com ele. Mas assim, na relação familiar, a gente perdoa e vai superando. E aquela pessoa que não é família, que você não tem obrigação de conviver, você pode simplesmente isolar, deletar, você pode apagar na sua história. Talvez seja melhor não ter relacionamento, mas não se pode guardar ressentimento. Tem que resolver as coisas. Então, aqui tem a ver com isso, não é? Com perdoar no sentido de você resolver as coisas com seu irmão. No mundo tão ativo, tão cheio de coisas, tantas informações, nós temos que perdoar. Temos que aprender a perdoar. E as relações não são sempre amistosas, as relações não são sempre fáceis. Viver num condomínio não é fácil, não é? Reunião, ser síndico não é fácil. Enfim, tem um monte de coisas que é complicado. As relações do trabalho às vezes são tensas, as questões econômicas são difíceis, mas nós temos que aprender a viver sem o peso do ressentimento, da amargura e principalmente sem o peso da vingança. Quando Jesus responde a Pedro, não 7, mas 70 vezes 7, eu comecei a pensar nisso, né? Por que Jesus respondeu 70 vezes 7? E aí eu me lembrei de onde nasce essa história dos 70 vezes 7. Tem a ver com um descendente de Caim. A primeira cena de violência descrita na Bíblia, a primeira morte, o primeiro assassinato, é entre 2 irmãos, Caim e Abel. As pessoas gostam de tentar entender esse negócio. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, aí Caim foi lá e casou com quem e tal. A gente tem que entender que essa linguagem do Gênesis, no começo do Gênesis, ali está contando de uma forma, a gente chama de mito, né? São os mitos. É uma memória muito antiga. É uma forma de dizer como a violência entrou no mundo. Então, o primeiro ato de violência é o assassinato de Abel, feito por seu irmão Caim. Qual é a causa? No texto bíblico, a causa é meio estranha, o culto de Caim e o culto de Abel. Eu acho que os marxistas gostariam do que eu vou dizer agora, né? Para mim, foi uma luta de classes. Foi o primeiro conflito de classes. E essa ideia me veio uma vez que eu estava pescando lá em Formoso, no Tocantins. Eu armei a minha rede. Eu dormi aqueles dias numa rede amarrada numa mangueira, bem pertinho da cerca. E é uma região quente, né? Então gostoso assim dormir na rede. Estava eu lá e um daqueles dias veio o dono da fazenda conversar comigo. E falou, você é pastor, legal, tal. E ele falou assim, eu vou tirar as minhas cabras, que eu crio as cabras aqui, mas eu vou levá-las para o outro lado da fazenda, porque o meu vizinho vai fazer uma horta, bem aqui perto da cerca. E eu não quero ter problema com o meu vizinho. E as minhas cabras vão passar a cerca e vão comer a roça dele. Então eu vou levar as cabras para o outro lado da fazenda. Quando ele falou isso, eu falei, uau, Caim e Abel. Caim era agricultor,
Abel era pastor de animais. Qual é possivelmente, ó, eu não estava lá, não sou testemunha de Jeová, ok? Eu não estava lá, mas na minha compreensão, o primeiro assassinato acontece por quê? Conflito econômico, conflito de classes. Os animais de Abel comeram a horta do Caim. O plantador falou: "Ô, amigo, pega seus bichos, leva para outro lugar. Cuida das suas cabras, cuida dos seus bodes, estão comendo a minha roça." Uma vez, duas vezes, três vezes. E os ânimos foram se exaltando, até que um dia, cheio de ódio, Caim matou Abel. Você vai dizer: "Pastor, o senhor está inventando, a Bíblia não diz isso." Está certo, eu estou admitindo, a Bíblia não diz isso. Mas como eu estou dizendo, a linguagem do Gênesis, nos seus primeiros capítulos, é uma linguagem mítica, uma memória muito antiga, de como um dia um irmão matou o outro. Qual é o motivo? Estou imaginando um motivo plausível, em função daquilo que o texto bíblico atribui a cada um. Um era agricultor, o outro era pastor. Ocupavam o mesmo espaço, uma hora deu confusão. A violência entra no mundo por causa disso. E Caim mata Abel. E é interessante que Caim é amaldiçoado, e eu estava refletindo com mais atenção no texto hoje, e a maldição que Deus fala assim: "A terra clama pelo sangue do teu irmão Abel, e por isso a terra vai ser hostil a você. E tudo que você plantar não vai prosperar." Talvez essa seja a explicação porque aquela terra lá onde eles vivem é uma terra tão árida, tão difícil. Por quê? Não se esqueçam, né? O homem foi criado do pó da terra. Quando Abel é morto, a terra reclama o sangue de seu filho, o sangue de Abel. Quando Deus falou: "Façamos o homem à nossa imagem e semelhança", Deus está falando com a terra. Ele pega pó da terra e sopra o fôlego de vida e faz o homem. Então, o homem vem da terra. Quando o sangue de Abel é derramado na terra, a terra clama pelo sangue do seu filho. Essa é nova, né? A Juliana está me olhando com uma cara assim: "Uau, o que é isso?" Sabe a mãe clamando por justiça porque seu filho foi morto? É por isso, a poesia hebraica é muito bonita, gente. A mãe terra, de onde veio o homem, viu o sangue ser derramado nela. Um homem foi morto. Então a terra se torna o quê? Hostil a Caim. Você vai plantar, mas você não vai colher. Maldita é o teu trabalho. Você é um agricultor, mas você vai trabalhar e não vai colher, porque a terra vai te punir por você ter matado Abel. Tudo bem? Estamos juntos até aqui? Mas tem um descendente de Caim, que se chama Lameque. Lameque se casa com duas mulheres, é o primeiro bígamo da história, não é? Talvez aí comece a poligamia. E os filhos de Lameque são muito criativos. Um vai desenvolver armas, outro vai tocar harpa, outro vai desenvolver uma outra habilidade, que agora me fugiu aqui, mas se eu quisesse eu achava aí também. Não é? Mas, aliás, ele habitava em tendas. Era o construtor de tendas, ele vivia uma vida nômade. Só que Lameque chega para suas duas esposas e falam assim: "Eu matei um homem porque me feriu, e outro jovem porque também me machucou. Se Caim foi maldito 7 vezes, se quem ferir Caim será ferido 7 vezes, quem ferir Lameque será ferido 70 vezes 7. Então, os 70 vezes 7 vem de Lameque, um descendente de Caim, que vai dizer de uma forma zombeteira, dizendo assim: Caim matou um, mas eu matei
2. Caim matou um. E Deus disse que quem matasse Caim ia sofrer 7 vezes. Quem matar Lameque é 70 vezes 7. Então, essa ideia dos 70 vezes 7 vem de um ato de violência. De um homem que matou 2 homens. Lameque casou com 2 mulheres e matou 2 homens. Você está preocupado com Caim? Lameque era pior. Ainda bem que essa raça foi toda destruída no dilúvio. Mas é a violência entrando na terra. Um jovem me importunou, eu matei. Um velho me machucou, eu matei. Lameque desafia a Deus. E tem muita gente hoje que acha que a vingança é o melhor caminho. Tem muita gente que acha que a violência é o melhor caminho. Que a gente vai resolver violência com mais violência. E é o que nós estamos vendo, ano após ano, as guerras se multiplicando e o ódio se multiplicando. O que acontece num ambiente de guerra? Gera-se uma nova leva de ódio. As crianças que hoje estão lá, passando necessidade e vendo a miséria em Gaza, vão amar os israelenses daqui 20 anos, né? Serão os adultos com muita disposição a viver em paz com o Estado judeu. É óbvio que não. É uma semeadura de novos filhos do ódio, de novos discursos de vingança. Russos e ucranianos, que já tiveram seus embates, seu tempo de invasão daqui, cultura de lá, onde vai terminar isso? E mais ódio, e mais vingança. O discurso de ódio é isso. O discurso de ódio que a gente precisa aprender a combater é uma semeadura de vingança, que não leva a outro lugar senão a morte e a violência. Quando Jesus, então, diz para Pedro, perdoar, é difícil ser cristão nesse mundo. Como perdoar? Como perdoar aquele que comete um assassinato? Como perdoar aquele que atropela 2 meninas numa faixa de pedestre? Como perdoar um motorista embriagado que entra numa parada de ônibus e mata uma pessoa? Eu e Tânia, às vezes, conversamos sobre estas coisas. E acontece, às vezes, esses acidentes com alguém que tem 20 e poucos anos. Né? Ele causa o acidente, causa a morte de alguém. A família da vítima vai dizer, nós queremos justiça. O pai do jovem motorista, a mãe do jovem motorista vai dizer, ele só tem 20 e poucos anos. Ele estava vindo de uma festa, ele não é uma má pessoa. Mas ele tomou lá umas e outras, mas ele não é uma pessoa, ele é um estudante, ele é uma boa pessoa. Infelizmente aconteceu. Foi uma tragédia, foi um acidente. Então depende de que lado da história você está. Se você é familiar da vítima, você quer justiça. Tem que ficar preso o resto da vida, porque matou alguém. Se você é parente daquele que cometeu a insanidade de dirigir embriagado, você vai dizer, olha, ele não é uma má pessoa. Ele só cometeu um ato impensado. Você não pode acabar com a vida de uma pessoa por causa de uma noite infeliz. Vocês entendem o que eu quero dizer? Como é difícil a gente se assentar na cadeira de juiz e determinar qual é a medida ideal, qual é a punição. Então, como cristãos, nós deixamos que Deus julgue. Do Senhor é a vingança. A sociedade tem que resolver essas coisas. A sociedade vai escrever leis, os juízes vão julgar conforme essas leis, vão punir de acordo com aquilo que entende. Se vai acertar, se vai errar, tem primeira instância, segunda instância, tem Supremo, aí vai indo. Uma coisa é o Estado, outra coisa é o coração da mãe, do pai, do irmão. Outra coisa é o seu coração. Como é que você vai lidar? Você vai carregar um peso o resto da vida? Você vai carregar ódio o resto da vida? Você vai desejar sangue o resto da vida? Ou você vai perdoar?
É melhor perdoar. Boas pessoas cometem erros. Boas pessoas se casam e às vezes fracassam no casamento. É melhor se perdoar. Tentar consertar minimamente as coisas para viver com dignidade. A gente precisa aprender a perdoar. Pais erram com seus filhos. Tentando acertar, muitas vezes, nós, pais, erramos com os nossos filhos. E precisamos ser perdoados. Lá adiante, os nossos filhos vão dizer: eu, meu pai, não era fácil. Minha mãe não era fácil. Mas é melhor a gente perdoar o pai e a mãe do que viver se justificando nos erros deles. Nós temos que superar as machucaduras da vida. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? 70 vezes 7. Porque nós não somos filhos de Caim. Nós não somos parceiros de Lameque. Nós somos discípulos de Jesus. E Jesus é aquele que sofre o dano. Jesus é aquele que sofre a bofetada. Jesus é aquele que sofre a cusparada. Jesus é aquele que sofre a varada na cabeça, cravando uma cruz de espinhos. Jesus é aquele que se deita sobre o madeiro e se permite ser atravessado por cravos nas mãos e nos pés. Jesus é aquele que diz que tem sede. E as pessoas pegam uma esponja que eles usavam nas latrinas, que estavam ali perto, e passam na boca de Jesus. É isso que acontece quando Jesus diz tem sede. Aquela esponja com vinagre era usada para as pessoas se limparem nas latrinas. Esse é Jesus, que suporta todo esse tipo de afronta. E no final diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você é discípulo de quem? Se você clama por vingança, se você defende a violência, seu pai é Caim. Seu irmão é Lameque. E vai haver mais violência no mundo. Mas se você é discípulo de Jesus, você vai escolher o caminho do perdão. E vai encontrar um meio de viver em paz, mesmo tendo sido ferido. Eu lamento que muitas pessoas tiveram feridas profundas. Eu sei que é possível que entre nós haja pessoas que sofreram abusos na infância. Entre nós há pessoas que sofreram dano e foram muito prejudicados financeiramente por outras pessoas. Entre nós há pessoas que talvez tenham sofrido violência. Entre nós há pessoas que perderam gente querida pelo descuido de outros. Eu só imagino quantas injustiças já aconteceram. E talvez algumas delas tenham nos alcançado. Mas o que Jesus nos diz, respondendo a Pedro, respondendo a mim e a você, o perdão é melhor. Porque Deus nos perdoa. Muito ou pouco que a gente deva, Deus nos perdoa. E perdoar é o caminho da graça, é o caminho da paz, é o caminho da reconciliação. Por isso que há perdão na casa. Por isso que há recomeço na casa. A morte é fim, mas o perdão é recomeço. A vingança parece encerrar a questão, mas a vingança só abre o próximo capítulo da desgraça. O perdão, sim. O perdão encerra a questão. O perdão vira a página e a gente começa a escrever uma nova história. Perdoe e seja perdoado. É um caminho melhor. Vamos orar? Dá para a gente cantar a música nova de novo? O pessoal do louvor pode subir, por favor.
Senhor, nós trazemos um aleluia. Trazemos gratidão no coração para dizer apenas louvado seja Deus. Aleluia é isso, Senhor. Louvado seja Deus. Nós queremos dizer louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor porque nos criou para sermos bênção. Nos criou para a paz. Nos criou para o exercício do amor. Nos criou do pó da terra e partilhou conosco o fôlego de vida, o dom da vida. Mas nós homens encontramos o caminho da morte. Nós fabricamos armas, Senhor. Facas, espadas, lanças, flechas. Aprendemos a matar de perto. Aprendemos a matar de longe. Criamos as bombas, os revólveres, os fuzis, os drones, os mísseis. Criamos armas, Senhor. Desenvolvemos a indústria da morte. Tendo a oportunidade de construir a paz. Amamos, Senhor. Amamos a guerra. Temos lado. Escolhemos a morte, Senhor. A humanidade tem escolhido a morte há tantos anos. Escolhemos a fome, Senhor, em vez da partilha. Escolhemos a violência, em vez da ternura. Escolhemos o grito, em vez do silêncio. A mão que esmurra, e não a mão que acaricia. A mão que aparta, que segrega, e não a mão que acolhe. Nós construímos este mundo, Senhor, que é violento, que é injusto. A culpa é nossa, Senhor. O pecado é nosso. Mas o Senhor decidiu nos perdoar. E para isso enviou o seu Filho, que tendo o poder, decidiu usá-lo para amar. Tendo as miríades de anjos para defendê-lo, decidiu não se defender. Tendo a palavra de poder para odiar seus inimigos e para decretar o destino dos seus inimigos, decidiu usar a palavra para pedir perdão. Tendo direito à vida, sujeitou-se à morte, para que por meio da sua morte nós tivéssemos acesso à vida. O mundo é mau, Senhor, mas Tu és bom. Nós somos maus, vendidos ao egoísmo, filhos da violência. Mas o Senhor é bom, e o Senhor é generoso, e o Senhor é paciente. E por meio do amor, o Senhor nos convida a vencer o mal com o bem, a promover a paz em vez da guerra, a promover o perdão em vez do ódio, em anunciar reconciliação em vez de apartar os filhos da terra. Senhor, ajuda-nos a sermos cristãos nesses tempos tão difíceis, em que o certo e o errado estão tão entrelaçados, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a distinguir o Evangelho dessas ideologias que nos cegam e que nos entorpecem no sentido. Desta forma de ver o mundo, Senhor, sem considerarmos a Tua visão. Dá-nos os olhos puros e o coração sincero, para que abracemos o Evangelho de Jesus Cristo de verdade, Senhor. Eu peço que o Senhor me perdoe por todas as vezes que eu escolhi a dureza em vez da doçura, por todas as vezes que eu escolhi ser rude ao invés de ser gentil, ser autoritário ao invés de exercer autoridade.
Que o Senhor me perdoe por todas as vezes que eu escolhi a intransigência ao invés da paciência. Que o Senhor me perdoe por todas as vezes, Senhor, poucas vezes que eu escolhi a violência ao invés do conselho. Eu creio que eu e os meus irmãos, Senhor, todos, estamos diante de Ti hoje, pedindo perdão. Perdoa os nossos 10.000, Senhor, e ajuda a gente a perdoar os 100 que nos deve. Perdoa, Senhor, a nossa dívida impagável, e ajuda-nos a perdoar os trocados que temos a receber por aí. Ajuda-nos a sermos discípulos de Jesus, ainda que isso nos pareça tão difícil hoje. Que o Teu Espírito em nós nos faça frutificar. E eu oro ainda, Senhor, e o Senhor sabe por quem eu estou orando. Por aquela dívida que não há como pagar. Senhor, eu oro para que Tu pagues. Que o Senhor quebrante os corações e abra os caminhos, para que esta dívida impagável seja paga. Por graça, por amor, por compaixão, Senhor, move os céus e traz paz a esta casa, pela qual eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém.